Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal do YouTube. E para a aula de hoje eu vou estar falando sobre a configuração do application utilizando múltiplos sites. Quando a gente tem uma instância de Application Gateway, muitas vezes se confunde o conceito de que essa instância ela trabalharia de um formato 1 para 1. O que isso significa? Que para cada site que você queira colocar a proteção ou simplesmente o balanceamento de carga do Application Gateway, você teria que ter uma nova instância de Application Gateway. Isso não é necessário. Você pode abrigar diversos sites, múltiplos sites, dentro da mesma instância de Application Gateway. Independente se você está trabalhando apenas no modelo Standard ou se você está trabalhando no modelo WAF. Então eu vou mostrar para vocês hoje como que a gente pode colocar mais de um site abaixo do balanceamento de carga do Application Gateway. Então para a gente começar, vou mostrar aqui para vocês o site da Microsoft para que vocês possam entender qual que vai ser a ideia do nosso laboratório. Vocês estão vendo que aqui a gente tem um Application Gateway e usando esse mesmo exemplo que a Microsoft dá, dentro da minha estrutura eu tenho mais de um site, contoso.com, fabricam.com. Eu quero que quando os usuários acessarem o URL de Contoso, ele redirecione para o pool de VMs, né, de máquinas que respondem pelo site Contoso. Quando os usuários digitarem fabricam.com, ele faça a mesma coisa, porém, direcionando para as máquinas que respondem pelo serviço de Fabricam. Já começa com um ponto importante, validem que eu posso ter back-end pools de diferentes ferramentas. Eu posso ter um back-end pool que está rodando com máquinas virtuais, ou seja, máquinas que respondem pelo website Contoso, e posso ter um back-end pool onde está rodando web apps. Então, independente de como é o formato da minha aplicação, eu posso trabalhar dessa forma. Inclusive, eu posso ter máquinas que estão rodando em outro provedor, em outro cloud provider, desde que haja comunicação do Application Gateway para ele chegar na AWS, no Oracle, seja lá onde for, e também posso ter máquinas on-premise. Eu posso direcionar esse tráfego a partir do IP da máquina ou do FQDN, seja lá como for a minha resolução. Então, hoje, o objetivo do laboratório é que a gente consiga construir um Application Gateway. Eu vou trabalhar com 2 pools de máquinas, inclusive vou mostrar para vocês que eu já deixei isso pré-configurado. E para cada domínio que eu chamar na minha URL, ele redirecione para as máquinas corretas. Além disso, é importante sempre ressaltar que o Application Gateway ele também consegue trabalhar com o path. Se eu quisesse trabalhar com apenas um domínio, mas que quando eu digitasse, por exemplo, /vídeos, ele atirasse para um pool de máquinas, /images, ele atirasse para outro pool de máquinas, também é uma possibilidade. O Application Gateway hoje ele é um dos melhores balanceamentos de carga que você tem. Se você quer trabalhar com um modelo que está dentro da mesma região, ou seja, todo o meu back-end pool aqui está dentro da mesma região, o ideal é que você trabalhe com Application Gateway. Eu quero trabalhar com back-end pools que estão em regiões diferentes, máquinas de regiões diferentes. Aí você pode trabalhar com a parte mais voltada para o nosso front door. Nesse contexto, Application Gateway vai funcionar super bem. Qual que é a vantagem do Application Gateway comparado, por exemplo, com o Load Balancer? O Application Gateway tem uma camada de segurança muito maior, que é você utilizar o WAF, que é o Web Application Firewall. Ele trabalha na camada 7, camada de aplicação. Ele suporta você utilizar um certificado SSL e fazer a criptografia tanto do usuário externo até o Application Gateway, e se você quer fazer um tráfego interno sem criptografia, ou end-to-end, ou seja, desde a requisição no browser do usuário até que você chegue lá na máquina final totalmente criptografada. Okay? Inclusive tem uma aula aqui no YouTube sobre esses modelos, estou deixando um cardzinho aqui em cima para vocês, caso alguém queira assistir um pouco mais. Eu não vou focar na parte de certificados hoje, mas já temos uma aula aqui no canal do YouTube. Então vamos lá, vou mostrar o meu ambiente para que vocês possam ter uma ideia de como que a gente vai começar. Eu criei um Resource Group, e aí dentro deste Resource Group, que eu chamei de Live App GW, vou abrir o Resource Visualizer aqui, eu vou ter uma VNet, e dentro dessa VNet, que eu chamei aqui, por exemplo, de VNet App, a VNet Live App, eu tenho 2 subnets. Ponto importante, questão de exame 104. O Application Gateway, ele exige uma subnet exclusiva para ele. Ele é diferente, por exemplo, do Azure Firewall, diferente, por exemplo, do Azure Bastion, que você tem que colocar um nome específico em cima da subnet. Você não pode colocar o nome que você quiser.
mas é importante que nessa subnet você não faça deploy de outros serviços, de outras máquinas, seja lá o que for. Ela seja exclusiva do Application Gateway. Por que ele precisa disso? Porque o Application Gateway, né, nas versões mais recentes, ele trabalha com autoscale. Então ele pode instanciar um número maior de instâncias do Application Gateway para atender a sua demanda. E aí ele vai consumir os recursos que estão dentro dessa subnet. E até para você criar algumas regras, se você quer ter um NSG alocado nessa subnet, é uma melhor prática para que você consiga criar uma regra de liberação para todo o range dessa subnet. Então, criei uma VNet com duas subnets, uma para o Application Gateway, outra subnet servidores. E criei 4 máquinas. Nessas 4 máquinas, deixa eu abrir aqui os meus recursos. Nessas 4 máquinas, eu peguei 2 máquinas que eu chamei de TFTech AZ1 e 2 e outras 2 TFTech Labs 1 e 2. Por que eu peguei AZ e TFTech Labs? Porque eu vou mostrar 2 formas de você fazer. Uma se você não tem seus domínios registrados e outra se você tem seus domínios registrados. Para quem não tem domínio registrado, eu sempre recomendo, registre um domínio. Eu dou exemplo aqui a Hostinger, onde você consegue registrar domínios por basicamente R$5 aí no Pix por um ano com domínio.cloud, por exemplo. Vale muito a pena para deixar o seu laboratório um pouco mais rico. Rafa, eu não tenho registros, né, de DNS meus. Ok, eu vou mostrar como você mudar lá no seu arquivo hosts para que você consiga simular e fazer o laboratório dessa mesma forma. Então eu coloquei esses 2 domínios porque são domínios que eu tenho aqui, que é o TFTech Labs, TFTech Labs AZ e TFTech Labs, os 2.cloud, que vão ser os que eu vou utilizar. Então a máquina 1 e 2 aqui, TFTech AZ, respondem por um domínio, e as máquinas TFTech Labs 1 e 2 respondem pela segundo domínio, segunda aplicação. As máquinas eu não configurei nada, simplesmente não configurei elas com IP público, tirei o IP público. Por quê? Porque a máquina não vai ficar exposta para a rua. Quem fica exposto e com IP público e está preparado para isso é o Application Gateway. E aqui na parte da minha Virtual Network, VNet AppGW, eu configurei ela com 2 subnets. Então, o address space que eu estou usando é o 10.1.0.0 barra 24, e aqui eu configurei essas 2 subnets para que eu possa utilizar. Tá? Então tem uma subservers aqui e a outra ficou aqui como default 10.1.0.0/24. Eu vou até inclusive criar uma segunda subnet exclusiva para que eu possa trabalhar com a estrutura. Deixa eu pegar aqui que eu acho que eu peguei a subnet errada. Essa aqui, Live AppGW. Tá? Então deixa eu voltar aqui, subnets. Agora sim, agora está certo. Tá? Então aqui em subservers foi uma subnet que eu criei para os servidores e essa sub-appgw é exclusiva para o Application Gateway. Então crie essas 2 subnets aqui ou mais, caso vocês tenham necessidade. Connected Devices, todos conectados na subnet server. Não mudei nenhuma regra, deixei ele criar utilizando, né, diretamente o NSG para cada uma das máquinas aqui. Ele está trabalhando com o NSG padrão, não criei nenhuma regra de NSG e também não criei aqui nenhuma configuração extra. As máquinas estão sem IPs públicos, tá? Se eu pegar as máquinas aqui, qualquer uma delas, elas não vão ter public IP, que é justamente porque o Application Gateway tem que fazer essa função. Então vamos lá, vamos criar o nosso Application Gateway. Então eu vou procurar aqui por Application Gateway e a gente vai fazer a criação do Application Gateway. Antes de eu começar a criar, é importante a gente sempre lembrar a estrutura do Application Gateway, tá? Aqui eu não tenho nenhum desenho de Application Gateway. Deixa eu pegar um da Microsoft aqui. Peguei esse link aqui da Microsoft. Vou deixar esses 2 links aqui também na descrição do vídeo. Mas, como eu falei, eu já tenho um vídeo que eu falo de Application Gateway da parte de TLS, SSL, End-to-End ou SSL Offload. Mas importante, o Application Gateway, no nosso caso, ele vai ter um front-end IP que é público. Você pode escolher um Application Gateway tanto público quanto privado, ou seja, eu tenho aplicações dentro do meu domínio, eu tenho que trabalhar com SSL, camada 7, mas é interno, uso o Application Gateway. É externo também. Você só vai trocar ele, no caso, se você for usar multi-regiões. Então, a camada do Application Gateway, e aqui eu vou ter o meu listener. O que é o listener? É o cara que vai estar ouvindo, vai estar escutando a porta que você quer trabalhar. Exemplo aqui do Application Gateway, porta 80 e porta 443. Então, aqui eu vou criar um listener para cada porta. Minhas aplicações vão trabalhar com SSL, tem certificado? Crio um listener porta 443.
No exemplo aqui eu não vou trabalhar com certificado porta 80, um listener com porta 80. Quando ela bater a configuração aqui nesse listener, ela vai ter uma rule. E aí essa regra, o que ela vai fazer? Primeiro, ela vai dizer para quem ela vai direcionar o tráfego, ou seja, para qual back-end pool vou direcionar o tráfego, e ela também vai ter uma regra aqui de HTTP settings. O que é o HTTP settings? É uma regra no qual ele vai dizer como que vai se comportar aquela conexão. Exemplo, eu vou manter consistência de sessão, a partir do momento que eu abrir conexão com um servidor, eu mantenho o tempo inteiro, eu posso balancear essa conexão entre servidores do back-end pool, né? Então a gente tem esse conjunto de regras que precisa ser configurado. Então vamos lá. Vamos começar a configurar o nosso Application Gateway. Vou selecionar o meu Resource Group Live App GW e aqui eu vou chamar de App GW TFTech. Não precisa ser um nome único. Eu vou deixar ele na região East-West mesmo. E aqui os tiers, pessoal. Eu tenho o Standard. Notem que ele está depreciado já. Né? Não usem esses modelos depreciados, tanto o Standard quanto o AF. Por quê? Porque saíram versões novas. Né? Já faz bastante tempo. Não é algo novo que eu digo que saiu agora. Então a gente tem o Standard V2 e o AF V2. A diferença entre eles é que o AF é um pouco mais caro porque ele tem o Web Application Firewall, que eu recomendo muito para ambientes de produção, no qual é um firewall de aplicação que vai proteger você contra outros tipos de ataque, como cross-script, SQL injection, PHP injection, que são alguns códigos maliciosos disparados diretamente contra as aplicações. No nosso caso, como o foco aqui não é o AF, eu vou escolher o Standard V2. Você pode escolher também se você quer trabalhar com Outscale ou não. O que é o Outscale? Ele vai vai fazer o deploy de uma nova instância do Application Gateway de forma transparente, dependendo da quantidade de conexões que você tiver. Se você tem uma demanda muito alta e a sua instância do Application Gateway não está dando conta, ele vai fazer o deploy de uma segunda instância. Eu vou deixar como Outscale, só vou colocar aqui o mínimo de instância 0 e máximo 2. O 0 não significa que você comece zerado, né? Significa que você não tem nesse momento, nenhuma capacidade extra, certo? Então você começou com o seu Application Gateway padrão, não tem nenhuma capacidade extra ali reservada. Você pode trabalhar com múltiplas zonas, né? No caso, zona 1 e 2, porque eu vou ter mais, se eu tiver mais de uma instância. Lembrando que essa instância é autoescalável. Eu não estou fazendo o deploy de 2 ou 3 instâncias. Se eu já quero startar com 2 instâncias, eu teria que ter aqui pelo menos 2 instâncias para startar. Não é esse o cenário. Deixo habilitado o HTTP2, que é o modelo de protocolo mais atual, e ele vai utilizar IPv4. Agora eu tenho que apontar para a minha VNet, que eu criei, Live App GW, e ele vai procurar se eu tenho uma subnet que não está utilizada. Lembrando, o nome não impacta, e sim que essa subnet seja livre, não tenha nenhum connected device, nenhum dispositivo conectado nela. Ele já achou a minha por padrão, vou clicar aqui em front-end. Então agora a gente vai para a parte de início. Ele vai pedir um IP aqui para que ele trabalhe como front-end. Quero trabalhar com IP público, privado ou ambos. No meu caso é apenas o público. Então vou adicionar um novo IP público para isso. Vou chamar de PIB, Public IP, App GW01. Ele tem redundância de zona, então se você tiver que usar essa resiliência do Application Gateway, é importante ter um IP que faça redundância de zona para ele ir para um data center ou para o outro, independente de onde a sua instância está, a sua instância ativa no momento. Backends. Agora eu posso criar os meus backends. O que é o backend? É quem vai ficar respondendo lá no final dessa jornada, digamos. Então eu vou criar 2 backend pools. O primeiro para a aplicação TFTech Labs e outro para TFTech AZ. Então, 2 máquinas para o primeiro domínio, 2 máquinas para o segundo domínio. Então vamos adicionar aqui um backend pool. Vou chamar de BIP, Backend Pool, e o nome TFTech Labs. Quem está no TFTech Labs? Vamos pegar as minhas máquinas aqui. Como que eu quero selecionar essas máquinas? Eu quero pegar por máquina virtual, que daí ele vai escolher a placa de rede da máquina. Então, TFTech Labs 1, e aqui também vou selecionar outra máquina virtual, a placa de rede TFTech Labs 2. Então, dentro deste Backend Pool, BIP, TFTech Labs, as 2 máquinas que respondem por esse serviço. E eu vou adicionar outro aqui, que vai ser o PIP TFTech AZ, que é o meu outro domínio. Então aqui eu vou selecionar Virtual Machine e vou escolher as minhas máquinas aqui do AZ. Máquina 1, e aqui seleciono mais uma Virtual Machine, máquina 2. Mesma coisa, então agora eu tenho aqui os meus 2 backend pools configurados, cada um com seu destino, com seus targets.
apontando para a placa de rede das máquinas. Agora a gente avança para a parte que tem a maior configuração. Então aqui temos back-end pool, temos o front-end, que já foram configurados, tanto front-end quanto back-end, e agora eu preciso configurar as regras. Agora a gente vem para essa parte aqui, listener, who e HTTP settings. Então vamos lá, vamos adicionar um routing rule, uma regra de roteamento. O nome da regra, eu vou colocar aqui como route-tftec labs. Cada regra vai ter uma prioridade. Então essa regra é, por exemplo, quando você tentar acessar a partir do endereço tal, direciona para esse cara. E aí eu posso ter mais de uma regra. As prioridades, elas vão desde 1 até aqui 20 mil. Então eu consigo colocar muitas prioridades. Não coloquem uma prioridade muito baixa no start, como eu sempre falo para outros laboratórios de NSG. Se você tiver a necessidade de colocar uma regra na frente, se você começou da menor regra, você não vai ter margem para isso. Então, route tftec labs, prioridade 100. O nome do listener, tá? O que é o listener? É o cara que está escutando aqui, onde eu vou configurar a porta que ele está escutando. Então, listener lst-tftec labs. Vou trabalhar com IPv4 e protocolo 80 ou 443. Se eu escolher, eu não vou escolher, mas se eu escolher esse HTTPS, eu tinha que fazer o upload de certificado. Como eu não estou focando em certificado, eu deixo o HTTP. E aqui tem uma particularidade. Você só pode criar um listener por porta. Então, se eu estou criando no modo basic e eu tenho um listener porta 80 para o primeiro site, eu não poderia ter porta 80 para o segundo. Então, eu tenho que dizer que o tipo de listener, ele não é basic, ele é multi-site. E aí ele vai dizer, olha, cria uma regra, um listener na porta 80 para o site X. Crio outro listener também na porta 80 para o site Y. E aqui eu vou botar a URL, ou seja, eu tenho que colocar o meu domínio. Como que eu vou chamar o meu domínio? Quando ele chamar esse domínio, ele vai chamar a minha aplicação. Então eu vou colocar aqui tfteclabs.cloud, que é o nome do meu domínio. Ó. Deixa eu pegar aqui. Ah, não tá tftec, tá só tflabs. Ainda bem que eu peguei, senão ele não ia funcionar. tflabs.cloud, ok? Aqui eu posso colocar URLs customizadas para os erros 502, 403. Então, feito isso, agora eu clico aqui no Backend Targets. O que é o Backend Targets? Eu vou dizer, ok, quando você chegar aqui, porta 80, que pede para acessar tflabs.cloud, você vai fazer o quê? Você vai apontar para algum desses caras aqui atrás e vai seguir uma regra. Então, vamos lá. Ele vai apontar para um backend pool. Qual backend pool? tftec labs. Qual que é o backend settings? O que é o backend settings? É esse cara aqui. Tá? É o HTTP settings. Eu não tenho ainda. Então, se eu selecionar aqui, não tenho. Eu preciso criar um settings. Eu vou chamar aqui de STS settings tftec labs. Então, porta 80. Isso aqui é a comunicação do listener para a máquina que está no backend pool. Porque muita gente vai dizer, Rafa, a gente já não tinha escolhido que era porta 80 ou porta 443. A gente tem uma comunicação entre o usuário externo e o listener. Pode ser 443 e daqui entre o HTTP settings e a máquina virtual ser porta 80 para ele não precisar ficar descriptografando o tráfego interno. No meu caso, está todo mundo com porta 80, certo? Eu poderia colocar um cookie de afinidade para ele cair sempre no mesmo servidor, mas é somente isso. Então, ok, criei esse primeiro HTTP settings, apontei para quem é o backend pool e agora aqui eu tenho o backend settings adicionado. Agora eu vou criar uma segunda regra de roteamento. Eu vou chamar de route-tftec AZ. Prioridade 101. Não faz diferença entre uma prioridade e outra. Ele não vai privilegiar um site nesse momento, porque cada site tem a sua URL, então não vai fazer diferença. Nome do listener, lst-tftec AZ. E aqui, multi-site. Se eu não escolher multi-site, ele não vai deixar que eu crie dois sites basics com a mesma porta. Vamos pegar aqui o domínio. Esse cara aqui, tftec, ou melhor, tflab AZ. Venho aqui no backend target, aponto para o target dele, tftec AZ, e aqui eu vou criar um novo settings. Então eu vou chamar aqui de STS, de settings, tftec AZ, porta 80. Fica exatamente isso. Então, cada um com o seu backend pool, cada um com a sua regra, cada um com a sua prioridade. Adicionado. Então, tenho duas regras, tenho dois backend pools, tenho dois HTTP settings, princípio tudo ok. E agora eu vou pedir para que ele faça a criação. A criação aqui do Application Gateway, ela leva
alguns minutos, tá? Pode levar aí em torno de 5 a 10 minutos para que ele faça essa criação. Eu preciso configurar as minhas máquinas. O que é configurar as minhas máquinas? As máquinas não têm IP público, então eu preciso instalar o IS, porque elas têm que ser máquinas web. Então eu vou aproveitar enquanto o nosso Application Gateway faz o deploy, vou vir aqui com o botão direito em Virtual Machine e vou abrir uma nova guia. E enquanto ele está fazendo o deploy, a gente pode ir instalando aí o IS para cada uma das nossas máquinas. Eu deixei um scriptzinho para vocês aqui bem simples, só para a gente saber qual é a aplicação que está rodando e o nome da máquina. Então, vou começar pela TFTech AZ. Vou pegar a máquina 1 aqui, TFTech AZ. Vou avançar. Pode ser que vocês peguem já um menu reduzido, né? A Microsoft está mudando esses menus aqui e dependendo da subscription aparece cada um de uma forma. Se ele aparecer reduzido, expanda ele e procurem aqui por Run Command para a gente executar o comando. E selecionem aqui Run PowerShell. E agora a gente vai pegar o script. Deixa eu pegar o script aqui. Antes de rodar, essa máquina é a máquina TFTech AZ, aplicação AZ. Então eu vou mudar aqui que está o TFTech Labs. Vou deixar para TFTech AZ. E esse é o script que ele vai instalar a role.js, remover a página default e criar uma página com esse texto. TFTech AZ, o nome do computador. O nome do computador, a variável, né, env computer name, para a gente saber quando a gente está caindo na máquina 1 e na máquina 2. Então ele vai balancear a carga entre essas duas máquinas e antes de balancear a carga, ele vai estar verificando quem responde por cada um dos domínios. O Run Command não saia dessa janela porque senão você perde a saída, o output de execução do comando. O primeiro comando aqui ele é um pouco demorado porque ele está instalando uma nova role para o sistema operacional. Então eu vou aguardando aqui enquanto ele está rodando e eu vou abrir uma nova guia aqui para minha segunda máquina, vou deixar instalando de duas em duas, que daí ele fica um pouquinho mais rápido. Esse script ele demora um pouco para rodar remoto. Se fosse local seria bem mais rápido. Então Run Command na mesma máquina TFTech AZ, vou deixar as duas TFTech AZ rodando. Quando elas terminarem eu vou para as duas máquinas TFTech Labs, mas vou aguardar aqui que ele pode demorar alguns instantes aí, entre 4 e 5 minutos para rodar esse script pelo Run Command. Então vamos aguardar e a gente já dá seguimento. Finalizou a execução do script nas nossas duas máquinas. Agora eu vou pegar aqui a primeira aba, vou selecionar a TFTech Labs 1. Run PowerShell Script, colo e lembrem de alterar aqui de AZ, no meu caso, para Labs. E aí eu vou saber exatamente a máquina que está caindo a conexão quando for aquele domínio. Deixa eu copiar aqui esse script já modificado. E agora eu venho para a segunda aba. Aqui eu vou selecionar, ao invés de rodar, vou fechar até a janela aqui, que eu vou ter que voltar. Como eu abri com o botão direito, ele não me trouxe a opção. TFTech Labs 2. Procura aqui pelo Run Command. PowerShell Script. Ok. Então, TFTech Labs, a segunda máquina. Vou deixar essas duas aqui executando. O nosso Application Gateway ainda está rodando. E assim que ele finalizar, eu retorno. Pessoal, finalizou o deploy aqui do Application Gateway. Levou aí em torno de uns 10 minutos. E os nossos scripts aqui também estão finalizados. Então, todas as máquinas estão com o IS instalado e com a configuração apontando diretamente para cada uma das suas aplicações. Então, nesse ponto aqui, a gente volta no Application Gateway, vou clicar aqui em Go to Resource para a gente olhar alguns dos pontos. Clico aqui, ele foi para o Resource Group, vou clicar aqui no Application Gateway. E aqui a gente tem alguns itens, tá? Não vou entrar diretamente em todos os itens, porque o objetivo aqui é a gente falar exclusivamente da parte de multi-sites. Então aqui em Configuration, eu poderia fazer um upgrade das configurações que eu já escolhi, poderia trocar, por exemplo, para ele vir com AF, podia aumentar o número de instâncias, cada um desses elementos eu posso subir, posso escalar eles. Não tem Web Application Firewall, então não posso utilizar. Aqui a gente tem a parte de Backend Pool, então cada um dos Backend Pools tem uma regra associada e tem dois targets, dois destinos. Então, cada um deles, se eu clicar aqui, eu posso adicionar e remover máquinas a qualquer momento. Muito antigamente, né, o Backend Pool era obrigado a ser configurado no deploy. Hoje eu posso criar ele até 100 targets, quando eu estou configurando o Application Gateway, que foi o menu que a gente passou agora há pouco.
Importante, validar o backend health. Esse botãozinho aqui, ele vai validar se as nossas máquinas do backend pool estão respondendo. Então esse é o primeiro ponto de troubleshooting que você tem que fazer. Se você valida, estou tentando acessar as máquinas e não está funcionando, valide se primeiramente as suas máquinas estão respondendo, né? Então, se eu não tenho o IS instalado, as máquinas não vão responder, tá? Então, esse é um ponto importante. Primeiro de tudo, você tem que validar se o seu backend health está ok. Se ele não tiver ok, valida se o IS está ok, se está respondendo na porta, que são pontos para você validar de primeira. Vocês viram que ele já validou as 4 máquinas. Backend settings, então se você tem que alterar alguma daquelas regras que a gente fez, você pode clicar em cima da regra aqui e validar. Tem que trocar, quer trocar protocolo, seja lá o que for. O IP de front-end, que é o IP principal, né, nosso IP público. Aqui a gente tem o SSL settings, se eu quisesse adicionar um certificado. A parte de listener. Então, cada um dos listeners, lembrando que a gente só consegue ter 2 listeners na porta 80 porque a gente está trabalhando com multi-site, senão eu não poderia ter isso aqui, certo? E aqui eu posso expandir também, não está mostrando nada, mas ele aparece o hostname. E aqui a parte de rules, que são as regras do HTTP settings lá que eu configurei, quem vai para onde. Por exemplo, quem chegar nesse listener aqui, que tem prioridade 100, né, ouve nesse listener e redireciona para esse target usando essas regras aqui. O ponto importante é que se eu pegar, geralmente quando a gente configura o Application Gateway, primeiro teste a gente pega o IP do Application Gateway e a gente joga ele no browser para validar se ele está abrindo, né? Geralmente é dessa forma que ele vai funcionar. Notem que ele deu como not found. Por quê? Porque eu configurei ele como multi-site e eu setei o host que precisa ser acessado. Por exemplo, para cada um dos itens que a gente está trabalhando aqui, né, deixa eu pegar aqui no listener. Para cada um dos listeners, eles vão responder somente pelo host, né? Então, esse hostname aqui, se ele não procurar por esse hostname, ele não vai abrir. Então, eu tenho que pegar lá no meu DNS público e apontar ele para onde? Para o IP do Application Gateway, os dois. Rafa, mas ele vai ficar 2 entradas? É, como se fosse um rounding robin. Quando ele bater naquele IP, vindo daquele hostname, ele vai entender. Eu estou sendo acessado pelo TFTech Labs, então eu redireciono para esses servidores. O que vai mandar é a sua URL batendo com o hostname. Quem não tem domínios públicos, né, como que eu testo isso? A gente pode setar isso no arquivo hosts da própria máquina, do seu próprio computador, que ele vai funcionar, porque a resolução de nome da máquina, a primeira resolução que ele faz é consultar o arquivo hosts. Façam isso só para laboratório, tá? Tem muita gente que começa a adicionar aí no ambiente de produção arquivo hosts depois com uma confusão, né? Para de funcionar, muda o DNS, não altera, porque as máquinas estão com arquivo hosts. Então, isso vale para testes, tá? Eu vou pegar o meu arquivo hosts aqui, ele fica dentro de C, Windows, System32, Drivers, etc. Tá ele aqui, ó, Hosts. Vou clicar com o botão direito, abrir com, bloco de notas, e vou pedir para ele abrir. Então tá aqui o meu arquivo Hosts. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar aquele IP apontando para o domínio. Então eu vou pegar esse IP aqui do Application Gateway. Se você perdeu ele, tá? Vem aqui no Application Gateway, Overview. Deixa eu vir aqui, Application Gateway. E aqui você pode buscar por esse endereço IP. Só tira o nome dele, tá, pessoal? Só o endereço de IP mesmo. Aqui eu coloco o IP, tira os barras, tira o HTTP. Pode colocar 2 entradas para ele. Devia ter copiado aqui de novo. E agora eu vou colocar os meus hosts. Espaço. E eu vou pegar aqui os meus hosts, qual que eu estou usando aqui no listener. Vou pegar primeiro o AZ. Esse é o domínio, tftechaz.cloud. Aqui tem que ser o seu domínio mesmo, tá? Quem está trabalhando com um domínio real, pega os domínios reais, senão ele não vai funcionar. E aqui o TFTech Labs, os hosts name, que são os nomes dos meus domínios aqui, tá? TFTech Labs, TFTech Lab AZ. Então copio esse aqui e jogo lá no meu arquivo hosts. Dá um espacinho, domínio. Você vai tentar salvar, provavelmente ele vai dizer que você não tem permissão, tá? Então, façam o quê? Eu vou salvar lá na pasta downloads, só que ele não pode ter a extensão TXT, pessoal. Vou salvar como todos os documentos, hosts, salvei.
O arquivo hosts, ele não tem extensão. Então, você pode pegar aqui no Explorer, por exemplo, notem que ele não tem extensão, ele está como arquivo. Clica aqui para visualizar, por exemplo. Deixa eu pegar aqui e mostrar. Marca aqui, ó, extensões de nomes de arquivo. Se você quiser, faz um backup do seu arquivo hosts. O meu arquivo hosts não tem configuração quase que nenhuma, então eu vou sobrescrever ele, mas você pode salvar. Vou lá na pasta downloads onde eu salvei, ó, o meu tá com txt. Então vou dar um F2, vou tirar o txt. Sim, e ele ficou sem extensão, arquivo, tá? Por isso que é bom marcar para ele mostrar a extensão, ficar mais fácil. Copio ele e agora eu volto, vou abrir uma outra guia aqui. Volto lá pro, já está aqui para mim, etc e colo. Deseja substituir? Sim. Faça o backup caso você tenha configurações no seu arquivo hosts. Vamos abrir ele de novo, ver se ele já está com as configurações. Olha lá, as duas configurações. Agora eu vou pegar cada um desses domínios e eu vou pingar para ver se ele responde pelo endereço do Application Gateway. Tá? Deixa eu abrir ele aqui, cmd, e vamos dar um ping aqui. Olha lá, apontando para o endereço do Application Gateway. Então, basicamente eu estou enganando a minha máquina, dizendo para ela que quando ela pingar esse endereço aqui, ela aponta para lá. Então eu não tenho um domínio público, mas eu consigo fazer o teste da minha máquina. Se qualquer outra pessoa tentar, só se fizer esse tipo de configuração. Ok? Se tiver o hosts também configurado. Lembrando, isso é para laboratório, tá, pessoal? Isso não resolve a vida no dia a dia DNS. Então vamos tentar colar o primeiro domínio aqui, TFTech Labs AZ. Olha lá, VM TFTech AZ. Meu domínio certo. Vamos ver se ele encaminha para a segunda máquina. Olha lá. Vou apertando aqui um Enter, ele vai encaminhando. Ele coloca como não seguro porque eu não tenho certificado. Tá? Então, isso é padrão. Então, ali, a gente viu que está funcionando certinho. TFTech AZ. Vamos pegar o nosso segundo domínio. Vou pegar até por aqui mesmo. Agora ele tem que apontar para a segunda VM, né, que é a Labs. Vou colar aqui. Olha lá, TFTech Labs, VM1, Enter, VM2. Olha lá, balanceando a carga entre cada uma das VMs. Perfeito. Tá? Então, quantos sites eu for tendo, eu crio um novo lister e vou adicionando ali. Então, isso se você não tem um domínio válido. Como eu tenho um domínio válido, eu vou fazer ele certinho aqui. Vou deletar essas entradas aqui, Ctrl S, ele vai pedir para que eu salve de novo. Vou salvar aqui na pasta Downloads. Vou tirar o txt, deixa eu deletar esse que eu já tinha salvo e vou salvar ele aqui. Ok. Agora, deixa eu voltar lá na minha pasta, aqui em Downloads, vou copiar e vou colar de novo aqui para substituir limpo, tá? Sem nada agora. Vamos abrir de novo hosts. Se você não tem seus domínios, seu laboratório encerra por aqui. Agora, provavelmente ele vai estar com algum cache ainda. Vamos ver se ele vai pingar aqui. Ping. Deixa eu pegar esse domínio aqui como exemplo. TFTech. TF Labs só. Ó, já não encontrou. O outro acho que é TF Labs AZ. Deixa eu pegar o domínio aqui. TF Labs e TF Labs AZ. Não encontrou nenhum dos dois. Então agora eu vou configurar no domínio mesmo, certo? Vou pegar o endereço de IP aqui do meu Application Gateway. Estou clicando no Resource Group, ele está voltando mais do que eu queria. Então vou pegar o IP aqui de novo, sem o nome. E eu vou lá no meu registro. Cada domínio que você tem, independente de onde for, é uma configuração diferente. Mas geralmente o DNS de todos os provedores é a mesma coisa, tá? Hostinger, GoDaddy, HostGator, LocalWeb, é tudo parecido. Então vou começar aqui pelo labs.cloud. Vou vir aqui em gerenciar o meu domínio. DNS names, o meu DNS está aqui ainda no Hostinger, poderia trocar ele. Vou criar um registro do tipo A, arroba, porque arroba é o root, né? Não tem, por exemplo, se eu quisesse um domínio www, aí seria www o nome do meu domínio. Então, como eu configurei lá no host apenas ele como TF Labs, eu tenho que colocar ele como o root do meu domínio.
vai apontar para esse IP. Vou validar, ó, tem um espacinho na frente e estou adicionando. É esse o domínio mesmo? TF Labs, ok. Adicionado o registro. Agora eu vou no outro registro, no outro domínio, TF Cloud, DNS Server, e eu vou adicionar o mesmo IP. E adiciono. Deixa eu ver se eu estou colocando no mesmo domínio. Ah, eu estou colocando no mesmo domínio. Deixa eu ir aqui. Eu fui no TF Labs. Então vamos no AZ. Eu fui para o mesmo. Então aqui no AZ, adicionando o registro. Então cada domínio tem esse registro. O que vai determinar é a origem de onde ele está vindo. É essa origem que vai determinar. Então vou abrir de novo aqui. Deixa eu ver se eu estou com o meu prompt aberto. Vou dar aqui um IP config espaço flush DNS, para ele limpar o cache do meu cliente de DNS. Vamos ver se ele já vai responder. Ó, já respondeu, agora pelo meu DNS, pelo TF-Tech, pelo TF Labs AZ. TF Labs, ainda não. Ó, o TF Labs ainda não. Vamos aguardar mais um pouquinho. Agora aqui é o tempo da minha máquina no DNS, tá, pessoal? Minha máquina atualizar o DNS do Hostinger. Então, aí ele vai variar a demora de tempo que ele vai ter. Deixa eu pegar aqui o domínio certinho. TF Labs. Esse aqui ainda não atualizou. Ó, TF Labs AZ já. Esse aqui, agora acho que foi os dois. Então vamos lá, vamos testar. Vou abrir uma guia anônima aqui para a gente garantir que a gente não está usando cache. tflabs.cloud, olha lá, 100%, tá? tflabs.cloud e aqui eu vou pegar o tflabs.az. Deixa eu ver se eu coloquei certo aqui. Ó, AZ, perfeito. Máquina 1, máquina 2 e assim sucessivamente. Balanceando carga e cada URL que eu estou colocando direcionando exclusivamente para o seu host pool. Então, domínio, application gateway, listener, pega a regra, verifica HTTP settings e manda para o backend pool necessário. Então, múltiplos domínios rodando dentro do mesmo application gateway. Você pode ter N domínios ali dentro rodando que vai responder de maneira correta. Certo, pessoal? Então, com isso, a gente chega ao final de mais uma aula aqui no canal do YouTube. Se você gostou do conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal para a gente bater 100 mil inscritos até o final do ano. Comenta aqui o que você achou desse conteúdo, sugere novos conteúdos para que a gente possa estar trazendo toda semana um novo conteúdo de Azure para ajudar você na sua carreira, nos seus estudos. Semana que vem a gente tá de volta, pessoal. Um grande abraço a todos, até mais e hashtag Partiu Nuvem.